Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Observatório Cultural Unila Salle. O nosso assunto de hoje é os patrimônios culturais e as razões pelas quais algumas pessoas adoram e outras pessoas detestam os patrimônios. Essa é uma das questões mais recorrentes das aulas de patrimônio cultural, seja no mestrado, no doutorado ou na graduação. A gente fica pensando, afinal de contas, se existem prédios históricos, se existem imóveis, se existem bens móveis, se existem expressões culturais que uma determinada cidade, um estado ou uma nação deveriam valorizar porque são fundamentais para essa nação, para esse estado, para essa cidade. Por que vai ter pessoas que não dão a mínima para essas coisas e vão ter pessoas que vão ser absolutamente apaixonadas por isso? Uma primeira resposta: por que não gostamos de um patrimônio? Isso pode ser porque simplesmente esse patrimônio não faz nenhuma referência a um valor, a alguma dimensão afetiva que a gente estabelece com esse patrimônio. O que isso quer dizer? Por exemplo, digamos que você vá até uma praça histórica da sua cidade e lá há um monumento para uma figura, um político, um empresário, uma política, uma empresária, uma pessoa que você considera que não faz parte ou não deveria fazer parte da história da sua cidade. Essa seria uma possibilidade. Você rejeita essa pessoa em questão e você imagina que ela não é representativa do que a cidade realmente significa para você. Uma outra possibilidade também de desprezo e de desgosto é simplesmente com dimensões estéticas, como o fato de não gostar da estátua, de achar que uma praça com uma estátua não tem mais cabimento no século XXI e que existem outras maneiras de se organizar o espaço urbano. Uma terceira é a total indiferença. Você passa na frente todos os dias e você nem percebe que há uma praça ou uma estátua na praça e, portanto, se aquela estátua deixar de existir ou se a praça for substituída por um conjunto de prédios, isso não fará nenhuma diferença para você. Agora, pensando pelo ponto de vista de quem é apaixonado, de repente, pela mesma praça ou pelo mesmo monumento. Para você, essa praça e esse monumento são o coração da cidade. A cidade foi fundada a partir dali. Talvez o seu bairro seja todo ele organizado em torno da representação daquele político, daquela política, daquele empresário, daquela empresária. Talvez você acredite que se todos fossem como aquela figura histórica representada naquele monumento, nós teríamos uma cidade ainda melhor, uma cidade que correspondesse mais aos seus valores. Então há algo em você que está diretamente relacionada e afetivamente conectada à figura que representa aquele monumento. Essa seria uma possibilidade. Mas você poderia gostar da estátua também, gostar da praça, mas mais por um sentimento histórico. Digamos, você não acredita que aquela pessoa que está na estátua seja uma pessoa tão importante para os dias de hoje. Ainda assim, a estátua foi criada, foi pensado por um artista. Esse artista talvez você conheça, talvez você desconheça, mas é um artista que você reconhece uma certa qualidade, ou que esteticamente é interessante a presença daquela estátua, e que a praça sem a estátua não seria a mesma coisa, assim como a cidade sem a praça não seria a mesma coisa. Então você luta por isso. E há também a possibilidade de você simplesmente acreditar que nós devemos proteger esses monumentos, essas praças, porque eles representam um pedaço da nossa história. E que por mais que nós não apreciemos exatamente aquela estátua, ou aquela pessoa, ou aquela praça, nós acreditamos que é possível preservá-las, porque se elas desaparecerem, é um pedaço da nossa história que também desaparece. Como você pode perceber, nós temos sempre em jogo a questão de valores e a questão de representação. É como se aquela estátua, aquela praça ou qualquer outro patrimônio que vocês queiram imaginar fosse um lastro material que dá sentido para a história de uma cidade, para a história de um grupo, para a história de um estado, para a história de uma nação.
Então, o que está em jogo no campo do patrimônio cultural, o que está em jogo quando se trata de gostar ou desgostar de um determinado patrimônio, o que está em jogo quando se trata de pensar se tal patrimônio importa ou não importa, é, na verdade, esse lastro material de representações e de valores. Esse laço material ele contribui para os sentimentos, ele contribui para a afetividade, e ele contribui também para a indiferença. Então, dependendo da maneira que esse patrimônio se apresenta para vocês, que esse patrimônio se apresenta para a coletividade e que ele se apresenta para os diferentes grupos que disputam a representação e o valor e o que significa a cidade, o que significa o Estado, o que significa a nação, que nós teremos disputas sempre legítimas em torno do que deve ser lembrado, preservado e do que pode ser descartado, jogado fora, destruído em nome de um outro futuro, de um outro monumento, de uma outra construção, de uma outra visão de cidade ou de nação ou de região. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço vocês que assistiram. Se vocês tiverem outras questões sobre o campo do patrimônio, podem colocar nos comentários, que a equipe do Observatório vai respondendo aos poucos. O nosso objetivo é manter o contato constante com vocês e dar a oportunidade de vocês aprenderem não só sobre patrimônio, mas sobre mercado cultural, sobre produção cultural e sobre as pesquisas e relações com artistas que nós realizamos aqui no Observatório Cultural La Salle.